Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados por esta live. Trata-se do programa Pão da Palavra da comunidade Católicos em Dublin, que tem por objetivo comunicar a palavra de Deus, especialmente a liturgia diária, oferecer aos irmãos o pão da palavra, porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então vamos nesse momento ouvir o evangelho do dia, né? Só lembrando que hoje, sobretudo para quem vive aqui na Irlanda, é dia de Saint Kevin, é o santo lá do Glendalough, né? É um ponto turístico. Então hoje é o dia de Saint Kevin. Se você conhece alguém que se chama Kevin, é o seu onomástico. Então é o momento de dizer parabéns para essa pessoa, né? Também hoje é dia de São Carlos Luanga e seus companheiros, mártires. Então, o texto de hoje, o evangelho do dia, trata-se de Marcos, capítulo 12, 18 a 27. Vamos proclamar o texto da liturgia diária, o evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir descendência ao seu irmão. Ora, haviam 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: por acaso não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste nos livros de Moisés, na passagem, não leste no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas é de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Todos podem responder: glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje o ensinamento de Jesus é precioso para nós. É precioso porque nós temos uma ocasião de aprender verdades
que servem para a vida e servem para a morte, podemos assim dizer. Porém, antes de irmos ou de nos defrontarmos com esses ensinamentos, para entendê-lo, talvez uma contextualização seja necessária. Vamos lá. Hoje o Evangelho começa dizendo que alguns saduceus foram ter com Jesus. Se você lembra do Evangelho de ontem, dizia que ontem vieram os fariseus e os herodianos. E você pode ficar confuso. Quem são esses fariseus? Quem são esses saduceus? Embora essa palavra tenha um certo significado para nós, né? A gente usa sempre a palavra fariseu como sinônimo de hipócrita, mas é claro que essa palavra significa muito mais que isso. Então vamos hoje, antes de dizermos o que o Senhor está nos ensinando nessa palavra, vamos tentar refletir, vamos tentar compreender um pouco mais sobre esse grupo chamado saduceus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que na época de Jesus, o judaísmo ele era muito plural, ou seja, era constituído de diversos grupos, como hoje também o é, né? Alguém já observou que se você tiver 3 judeus, olha, se você tiver 2 judeus, você terá pelo menos 3 ideias diferentes, né? Eles não existe uma ortodoxia judaica, não existe, existe na verdade no credo judaico apenas 3 verdades fundamentais. A primeira é que há um só Deus, todos eles creem, são monoteístas, né? E nós somos monoteístas porque temos a nossa raiz judaica. Monoteísta quer dizer que só crê em um único Deus. Não aceitamos o politeísmo, ou seja, uma pluralidade de deuses. Os judeus creem que só há um Deus, creem que Deus escolheu um povo, o povo judeu, e terceiro, que Deus deu a esse povo uma lei para ser observada. Então, basicamente, esse, vamos dizer assim, esse é o núcleo comum a todos eles. Nas outras questões, eles divergem em muitos aspectos. Alguém também lembrou que uma vez um judeu naufragou e foi para uma ilha, né? Se refugiou em uma ilha. E lá na ilha ele construiu 2 sinagogas. 2 sinagogas. E aí, quando veio o resgate, encontrou aquele judeu naquela ilha, perguntou, mas 2 sinagogas? Por que 2 sinagogas? Para lembrar que naquela outra eu não entro, né? Então eles divergem em muitos aspectos. E no tempo de Jesus não era diferente. No tempo de Jesus existiam vários grupos. Se você ler a Bíblia, você vai ouvir falar dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos zelotas, e existiam outros grupos, como os essênios. Então, na época de Jesus existiam várias seitas, assim como em nossos dias existem várias igrejas, várias comunidades cristãs, melhor dizendo, existem várias igrejas, mas existem também várias comunidades cristãs. Na época de Jesus existia também uma pluralidade de grupos judeus. Um deles é o dos saduceus. Então vamos entender um pouco quem eram esses saduceus. Saduceus vem de Sadoc. Sadoc é um dos sacerdotes da época dos reis de Israel. Nós vemos isso no Antigo Testamento, né? Bom, é importante a gente falar um pouco sobre esse grupo. Quem eram esses saduceus? Nós dissemos, os saduceus fundamentalmente eram um grupo sacerdotal, estavam ligados ao templo, era, vamos dizer assim, a aristocracia de Israel. Quando a gente fala a palavra aristocracia, a gente está falando da elite, a nata de Israel. Esse grupo era constituído pelos aqueles que governavam praticamente o país, a casta superior de Israel. Também um certo intelectualismo, né? É como se fossem os intelectuais da época de Jesus, né? Junto com os escribas,
e esse grupo estava muito ligado ao templo. Bom, depois de dizermos isso, sim, também eram, como ligados à administração, era um grupo que também estava ligado ao Império Romano, né? Fazia essa ponte entre a nação e o império, então muito ligados ao Império Romano, né? Depois, é importante também uma outra observação sobre esse grupo. Esse grupo desapareceu depois da Guerra Judaico-Romana, ou seja, depois do ano 70, ele desapareceu de Israel. No que esse grupo acreditava? Então, aqui eu acho bom e você pegar a Bíblia, se você tiver a Bíblia, ou pelo menos depois verificar a Bíblia em Atos dos Apóstolos. Se você pega Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, Atos 23, versos 8, diz assim. Porque aqui se trata daquela ocasião em que Paulo está para ser julgado. Talvez seja bom dizer o que foi que Paulo disse, ver o contexto maior, né? Então Paulo disse assim: irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Exclamou no sinédrio. E por nossa esperança na ressurreição dos mortos é que estou sendo julgado. Apenas disse isso, formou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Então veja, quem eram esses saduceus? Nós já dissemos, era a elite, era a casta de Israel, era um grupo fundamentalmente sacerdotal. Com isso eu não estou dizendo que todo sacerdote era saduceu, mas, bom, muitos sacerdotes eram fariseus, mas, de um modo geral, os fariseus eram uma casta sacerdotal. E no que eles acreditavam, aqui São Paulo, nesse texto de Atos 23, 8, nós já vemos que a crença dos saduceus era diferente, as convicções religiosas diferente dos fariseus. Por quê? Porque os saduceus, eles como sendo mais racionalistas, mais intelectualistas e, entre outras coisas, eles não acreditavam em ressurreição, em anjos, nem em demônios. E é curioso isso também. Por qual razão eles tinham essas convicções? Porque os fariseus eram mais tradicionalistas. Em que sentido? Eles não aceitavam mudanças, uma evolução na fé, um desenvolvimento da fé. Eu me explico. O cânon dos fariseus, aliás, o cânon dos saduceus era um cânon curto. Deixa eu explicar melhor. O cânon quer dizer a lista dos livros inspirados. Então, para eles, a Sagrada Escritura ela era mais resumida. E eles estavam, basicamente, centrados no Antigo Testamento. Depois, tecnicamente, eles não aceitavam a Torá oral, ou seja, a tradição verbal, a tradição... Como na Igreja Católica, nós temos a Escritura e a tradição. Tradição, os ensinamentos dos apóstolos que não foram escritos, mas foram transmitidos na fé da igreja. A sagrada tradição. Como todo católico, nós temos essas duas colunas que nos sustentam. A sagrada tradição e a sagrada escritura. Também na antiguidade, na época de Jesus, os judeus tinham a Torá, a lei escrita, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, que está também na nossa Bíblia Sagrada, mas eles tinham também a Torá oral, os ensinamentos transmitidos oralmente. Vou dizer de modo simples, os fariseus eram um pouco uma espécie de versão antiga do protestantismo. Vocês sabem que o protestantismo
na reforma luterana, eles defendiam 4 princípios. Quais os 4 princípios da reforma, não só luterana, mas da reforma protestante como um todo? Solus Christus, sola fide, sola Scriptura e a livre interpretação da Bíblia. Somente Cristo, só a fé e só a Bíblia. Então, os saduceus eram um pouco só a Torá. Tinha um pouco essa só aquilo que está na Torá. Qualquer outra ideia que não estivesse ali na Torá, eles não aceitavam. E nós sabemos que na Bíblia há um certo desenvolvimento. Deus não revela tudo de uma vez. Ele vai revelando gradualmente. Deus tem uma pedagogia. E os saduceus não aceitavam essa lógica. Não está lá na Torá, não está lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, então nós não acreditamos. Né? Então os saduceus, eles tinham essas convicções. Vejamos mais. Eles não acreditavam em destino, ou seja, em outras palavras, não acreditavam em providência, ou seja, vamos dizer assim, um livre-arbítrio. O homem tem um livre-arbítrio, mas Deus não acreditam na providência divina. Depois eles não acreditavam na alma imortal. Em outras palavras, para os saduceus, morreu, acabou. Não existe alma imortal. Morreu. E eles têm uma base na Bíblia, porque de fato, se você for lá em Eclesiastes 9:4, diz: os mortos, aliás, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem. Então, as convicções dos saduceus era: morreu, acabou. Os saduceus tinham essa visão, né? Para eles não existia nem céu nem inferno. Bom, se você perguntar como era um saduceu, eles não existia nem céu nem inferno. Morreu, acabou. Né? E nem acreditavam em anjo nem em demônio. Então, por exemplo, só uma curiosidade. Quando alguém diz assim: Jesus fala que aquela pessoa está endemoniada, porque naquela época de Jesus todo mundo acreditava que a epilepsia era uma coisa do demônio. Isso era uma visão que todo mundo tinha. Não. Quem diz isso não entende de Bíblia. Porque na época de Jesus existiam grupos que negavam a existência de demônios. Quem era esse grupo? Os saduceus. Como dissemos lá em Atos 23:8, eles nem acreditam em anjos, nem em demônio, nem em ressurreição. Bom, tendo feito essa contextualização sobre quem são os saduceus, né? Vamos ver qual é o problema que eles apresentam hoje. Eles vão a Jesus e eles apresentam uma questão. Qual é a questão que eles colocam? Os saduceus colocam o seguinte: como eles não acreditam na ressurreição, então eles colocam um problema concreto. Eles, na verdade, ele diz, como diz Moisés, como prescreveu Moisés na Escritura. De que ele está falando aí? Se você quiser depois conferir, ele na verdade está citando uma lei mosaica que está lá em Deuteronômio 25, 5-6, chamada Lei do Levirato. O que é que essa lei dizia? Se um homem morre e não deixa filho, então a sua esposa deve casar com seu irmão. Por qual razão essa lei? Ela deve casar com o seu irmão. A viúva deve casar com o irmão do morto, do defunto, porque é preciso deixar uma descendência, de modo que se aquela mulher tem um filho do irmão do que morreu, o primeiro filho é considerado filho do que morreu. Qual é o objetivo dessa lei? É garantir uma estabilidade, vamos dizer, não deixar a viúva desamparada e garantir uma descendência para aquele que morreu. Bom, então os saduceus citam essa chamada lei do levirato, que está lá em Deuteronômio 5, 25, de 5-6. Tendo dito isso, vamos lá, eles colocam Jesus em xeque e dizem: ora, uma mulher casou e o seu marido morre. Então ela casa com
o irmão dela, e assim casa com 7. É até curioso que a mulher casa com 7, todos eles morrem, e a escritura diz assim, e no final ela morreu. Eu digo, bom, pelo menos, não é? Porque morrerem 7 homens é um pouco demais, não é? Mas o interessante é que eles apresentam essa pergunta na ressurreição dos mortos, porque eles querem provar que aquela fé de Jesus na ressurreição estava errada. E aí eles dizem, de quem aquela mulher vai ser esposa na ressurreição dos mortos? De quem ela vai ser a esposa? Amados irmãos e irmãs, a estratégia dos saduceus para colocar Jesus em xeque é a Escritura. Eles estão usando a Bíblia. Eles Eles são biblicistas. Eles mostram a Bíblia, citam aí Deuteronômio 25 e colocam Jesus em xeque. E aí Jesus responde àqueles homens, né, que pretendem desacreditar Jesus, e Jesus diz duas verdades a eles, né? Primeiro, Jesus ele não é politicamente correto. Porque hoje a gente está numa ideia de que todo mundo tem razão. Não, Jesus não, vocês estão errados. Existe uma verdade e vocês não estão com ela, né? Nosso Senhor diz precisamente, acaso vós não estáis enganados? E qual é o engano deles? Eles nem entendem as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus está dizendo a eles que, embora eles conheçam a passagem, conheçam a Torá, conheçam a lei de Moisés, a questão é que eles não sabem interpretar a lei de Moisés. Aqui nós já aprendemos uma coisa: você não se intimide quando de repente alguém chega ali citando um versículo da Bíblia. Bom, ele pode saber o versículo de cor, mas a questão não é repetir o versículo. A questão é entender o versículo. Esse aqui é o grande desafio. A questão não é simplesmente decorar um versículo da Bíblia, embora isso seja bom. Eu aconselho vivamente a decorarmos a Escritura, aprendermos a Bíblia, mas não basta decorar, memorizar um versículo, uma passagem. É preciso entender o que a Bíblia está dizendo. É preciso compreender o seu sentido. E foi isso que Jesus disse àqueles homens. Foi isso que Jesus falou. Vocês não conhecem as Escrituras e, segundo, não conhecem o poder de Deus. Vocês estão duvidando da ressurreição porque vocês não conhecem essas duas coisas. Nem conhecem o sentido da Bíblia, nem o poder de Deus. Essa aqui é a coisa fundamental. Vamos dar um exemplo. Tem gente que pega a Bíblia e vai dizer, olha, Nossa Senhora não é virgem. Não é sempre virgem. Imagine se isso é possível. Ora, quando você duvida da divindade de Maria, você não está duvidando só da virgindade de Maria. Você está duvidando do poder de Deus. Porque quando nós afirmamos a virgindade de Nossa Senhora, nós o fazemos baseado no poder de Deus. E esse é o argumento que Jesus usa e que nós poderíamos usar para qualquer protestante que nos coloque em xeque. Nós cremos no que cremos quando dizem, imagina se a Eucaristia, se aquele pão se transforma no corpo de Cristo. Imagina, isso é crendice, não, intelectualismo. Bom, quando você age assim, você não está duvidando da fé católica, você está duvidando do poder de Deus. E é isso que esse argumento que Jesus usa para aqueles homens, né? Você não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Porque eles poderiam duvidar da ressurreição, certo? Algumas pessoas duvidam da ressurreição. Porém, o que eu gostaria de lembrar a essas pessoas é o seguinte: você não acredita que alguém possa ressuscitar dos mortos? Ora, aquele que me tirou do nada, eu não existia. Você não existia. E Deus nos tirou do nada. Quem me tirou do nada não poderá me tirar da morte? Então, se você assim faz, é porque você não conhece o poder de Deus.
O mundo não existia, Deus criou do nada, pelo poder da palavra. Não poderá Deus me ressuscitar? Então, Jesus está dizendo para eles, você ignora o sentido da Escritura e ignora o poder de Deus. Isso que é fundamental. Eu diria que esse evangelho de hoje é uma ocasião para corroborar as verdades católicas, aquilo que nós acreditamos. Aqui, pelo menos, 2 verdades católicas podem ser reafirmadas. Quais são elas? A fé na ressurreição. Você, quando reza o credo, você diz, creio na ressurreição. Jesus aqui defende a ressurreição diante daqueles que negavam a ressurreição. Então, um católico, ele crê na ressurreição. Ele não crê nem em reencarnação. Jesus aqui não está defendendo a reencarnação. Ele está defendendo a ressurreição. Então, Jesus defende a ressurreição. E outra coisa, sobre o matrimônio. O matrimônio é para a vida, não é para a morte. Eu estou dizendo isso porque quando eu cheguei aqui em Dublin, um dos primeiros livros que eu li foi sobre os mormons. Porque aqui em Dublin tem muitos missionários mormons, o mormonismo, uma religião americana lá do estado de Utah, e já existe no Brasil em muitos lugares. E uma das doutrinas curiosas dele é sobre o matrimônio. Eles têm no templo deles uma sala lá, onde eles fazem um casamento eterno. Ou seja, a pessoa casa aqui nesse mundo e continua casado no mundo futuro. É uma visão totalmente diferente. Veja, quando a gente lê aqui a Escritura, está muito claro, o casamento não é para a morte, o casamento é para a vida. Tanto é que quando a gente celebra o casamento, até que a morte os separe. Depois da morte, o casamento se desfaz. Jesus aqui diz assim, na ressurreição dos mortos, seremos como anjos. Não seremos anjos, seremos como anjos. No sentido que nem nos casaremos, nem nos daremos em casamento. Né? Então, aqui é uma doutrina muito clara. Qual é a verdade sobre o matrimônio? O matrimônio é para a vida. Nesse sentido, o ensinamento de Jesus tanto diverge, diria, não só diverge, acho que a palavra diverge, mas ela é uma novidade absoluta em relação à lei de Moisés, porque a lei de Moisés falava de divórcio. Jesus diz que o que Deus uniu, o homem não separe. A doutrina de Jesus sobre o matrimônio é da indissolubilidade do matrimônio. Então, essa é uma doutrina cristã, essa é uma doutrina que veio de Jesus Cristo. É uma lei de caráter divino. Ninguém pode, vamos dizer assim, dissolver um casamento válido. Não existe divórcio católico. Casamento é até que a morte os separe. Também do mesmo jeito, não existe, como querem os mormons, um casamento eterno. Um casamento para o outro mundo. Isso não. As núpcias do outro mundo é com Deus. O noivo é Jesus Cristo. Então, nesse sentido, a gente percebe que esse evangelho vai nos ajudar a perceber que nós nem podemos aceitar aqueles que dizem, que relativizam o matrimônio, né, o divórcio, como algo aceitável. O casamento válido, ele não pode ser, não existe divórcio, né? O que Deus uniu, porque vamos pensar direitinho, Deus uniu. Como é que eu, padre, posso anular alguma coisa que Deus fez? Como é que um bispo pode anular alguma coisa que Deus fez? Como é que um advogado pode anular uma coisa que Deus fez? Como é que nem o Papa pode anular uma coisa que Deus fez, que é a autoridade máxima da igreja? Então ninguém pode. Só para vocês terem uma ideia, é tão séria a questão do matrimônio, e essa verdade para nós católicos, que a igreja preferiu perder um reino a relativizar a lei de Cristo sobre o matrimônio. A Inglaterra
se separou, criou-se uma nova igreja na Inglaterra porque o rei queria se divorciar. E a igreja preferiu perder uma nação a relativizar a lei de Cristo. Nós não temos medo de perder a popularidade por causa da doutrina de Cristo. A igreja já tem essa tradição, né? Nós temos os mártires do matrimônio, são Thomas More e John Fish, acho que são esses dois santos que morreram defendendo a indissolubilidade do matrimônio. Mas, por outro lado, nós também não podemos concordar com a doutrina mórmon de um casamento após a morte. Morreu até ali. Jesus, na ressurreição dos mortos, seremos como anjos. Nem nos casaremos, nem nos daremos em casamento. E por fim, para terminar esta reflexão, que também é uma catequese, é interessante observar a fé na ressurreição. Isso aqui é fundamental. Veja, tem um artigo que é caro a nós católicos, a nós cristãos, é a fé na ressurreição. Então, deixa eu só dizer uma coisa, não terei muito tempo de aprofundar, mas deixa eu te alertar, porque tem muitas pessoas que pretendem ser muito espirituais e desprezam o corpo, no sentido de que não, que vale é a alma. Sim, após a morte, nossa alma vai para junto de Deus, ou para o céu, ou para o inferno, ou purgatório, o juízo particular. Mas é bom lembrar que nós cremos na ressurreição. A corporeidade, o corpo entrará na salvação. Então essa ideia que é só salvação só da alma, isso não é nem bíblico nem católico. Você lembra que você reza no credo, creio na ressurreição da carne, no corpo. Basta ler, se você quiser aprofundar mais, leia 1 Coríntios 15, onde São Paulo fala sobre a ressurreição do corpo. A corporeidade entra. Lembra que quando Jesus ressuscitou de corpo e alma. Não foi só de corpo e alma. Não só a alma, mas o corpo entrou na glória. Claro que será um corpo glorificado, aí que é uma outra questão, é um mistério. Nós não temos tempo para falar sobre isso. Mas se você tiver dúvida sobre essa questão, há um livro de Dom Henrique Soares que eu aconselho vivamente, sobre escatologia. Você procura Dom Henrique Soares, Escatologia, é um bom livro para você aprofundar essa verdade. Então, tenhamos cuidado, porque às vezes algumas pessoas pendem mais para o espiritismo, que desprezam o corpo, do que para um autêntico cristianismo. Não se esqueça que a verdade central do cristianismo qual é? Jesus ressuscitou dos mortos. Ressuscitou como? Verdadeiramente, de corpo e alma. Não foi só a alma, foi o corpo e a alma. Então, nós cremos na ressurreição corporal de Jesus. Algumas passagens da Bíblia não devem ser levadas ao pé da letra, mas outras passagens devem ser levadas até o último iota, até o pingo do i deve ser considerado. Uma delas é a ressurreição de Cristo. Vocês vejam que o corpo é tão importante que no centro do culto cristão, o que é que está? O corpo de Cristo. Vejam que no credo cristão, o que é que está? Creio na ressurreição do corpo. Então Jesus está defendendo, e aqui é um antídoto tanto contra aqueles que são nihilistas, ou seja, morreu, acabou, como aqueles que, mesmo afirmando a imortalidade da alma, tendem para uma religiosidade oriental, no sentido daquelas crenças indianas, reencarnacionistas ou coisa parecida, que desprezam a corporeidade. Bom, se você é cristão, você deve considerar que o corpo faz parte. A nossa visão não é negativa sobre a matéria, porque a matéria, nós não somos gnósticos para achar que a matéria foi um Deus mau que criou. Quem criou foi Deus, por isso é uma coisa boa. E entra também na salvação, entra também no plano divino de salvação. Então eu espero que essa catequese possa ter ajudado de algum modo a essas duas verdades sobre o matrimônio e sobre a ressurreição. O matrimônio, porque segundo a doutrina de Cristo, ele é indissolúvel e é para esta vida, não é para a morte. Na ressurreição ninguém casa, nem se dá em casamento. E a fé na ressurreição, porque
essa é uma verdade central do cristianismo, né? Creio na ressurreição. Então, só uma última coisa. É por essa razão que as nossas práticas funerárias são diferentes por exemplo, dos orientais, vamos supor, dos indianos, né? Dos hindus, melhor dizendo, né? Porque existem os indianos católicos, o culto sírio-malabar. Os indianos que eles costumam cremar. Por que a cremação? Porque é um modo de manifestar as convicções. Crema porque o que vale é a alma. E nós temos a prática funerária da exumação. Por quê? Porque cremos na ressurreição. Então a cremação, embora a igreja já tenha aceitado celebrar ritos, vamos dizer assim, celebrações funerárias, as exéquias em cremações, o certo é que o mais compatível com a fé na ressurreição é a exumação, o enterrar, não a cremação, porque a cremação são práticas funerárias daqueles que acreditam apenas na salvação da alma, né? Então é por isso que a gente enterra. E é bonito a gente pensar, não? Aqui é o meu túmulo, eu visitei minha família agora nas últimas férias no Brasil e fui visitar o túmulo do meu pai. E eu fiquei pensando, ele está enterrado aqui. Visitei o túmulo do meu pai, visitei o túmulo do meu avô, da minha avó, né? Visitei todos os túmulos e eu fiquei pensando comigo, que maravilha, esses túmulos ficarão vazios. Aqui estão os restos mortais dele. Eu creio na ressurreição. Eu creio que pelo poder de Deus, um dia o meu túmulo vai ficar vazio. Alguém vai dizer assim, mas isso é mito, e vai usar argumentos, muitos outros, para negar a veracidade dessa verdade cristã. E aí eu poder responder como Jesus respondeu aos fariseus, aos saduceus. Você nega isso porque não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu creio nas Escrituras e creio no poder de Deus. E por isso creio que assim como o túmulo de nosso Salvador e da Virgem Maria Santíssima estão vazios, o meu túmulo e o seu túmulo ficará vazio também. Também. Eu creio nas Escrituras e creio no poder de Deus. Aquele que me tirou do nada pode me tirar da morte. Eu não existia. Eu não creio em pré-existência, uma pré-existência, como também creio os mormons, né? Eles acham que a alma existe antes, numa outra dimensão, antes de existir nesse mundo. Nós não cremos nisso. Nós cremos que nós passamos a existir, isso aqui é um ensinamento também católico. Nós passamos a existir na hora da fecundação. Ali, nós que não existimos, somos tirados da não existência para a existência. Pois bem, Deus que me tirou da não existência para a existência, vai me tirar da morte para a vida gloriosa com Ele no céu. Eu creio nas Escrituras e creio no poder de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê nas Escrituras e no poder de Deus? Você crê que o Senhor também vai te ressuscitar? Então diga, eu creio na ressurreição da carne, eu creio que meu corpo será glorificado. Você pode dizer isso, né? Você crê nas Escrituras e no poder de Deus? Nós não cremos em reencarnação, nós não cremos que morreu, acabou, nós cremos na vida eterna. Vamos agora fazer a nossa oração, pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça na nossa fé. Acho que essas convicções nos ajudarão muito a enfrentar a sombra da morte que paira sobre nossa existência, sobre nossa vida. Eu gostaria hoje, dia de Saint Kevin, eu gostaria hoje de recorrer, né, a oração, né, recorrer à prece de um dos santos, irlandeses, pelo menos aqui, São Patrício. Queria que você rezasse comigo. Primeiro vamos rezar a Nossa Senhora,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, eu queria que você rezasse comigo um pouquinho mais de paciência, para rezarmos juntos a couraça de São Patrício. Pedir ao Senhor que nos proteja. Vamos rezar juntos, vocês podem me acompanhar. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Trindade, pela afirmação da unidade do Criador e da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força da crucificação e do sepultamento, pela força da ressurreição e ascensão, pela força da descida para o julgamento final. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e da recompensa, pela oração dos patriarcas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força de Deus a me empurrar, pela força de Deus a me amparar, pela sabedoria de Deus a me guiar, pelo olhar de Deus a vigiar meu caminho, pelo ouvido de Deus a me escutar, pela palavra de Deus em mim a falar, pela mão de Deus a me guardar, pelo caminho de Deus à minha frente, pelo escudo de Deus que me protege, pela hóstia de Deus que me salve, das armadilhas do demônio, das tentações do vícios, de todo mau desejo, longe de mim, agindo só ou em grupo, clamando hoje pelas forças que me protegem contra o mal, contra qualquer força cruel que ameace meu corpo e minha alma, contra a incantação de falsos profetas, das leis negras do paganismo, pelas leis falsas dos hereges, pela arte da idolatria, pelos feitiços de bruxas e de magos. Contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo me guarde hoje contra o veneno, contra o fogo, contra afogamento e contra o ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar. Cristo no coração de todos os que passarem por mim, Cristo na boca de todos os que se levantarem, todos que falarem em mim, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador e da criação. Vamos receber agora a bênção final. Cristo que nos livre desta peste, Cristo nos livre desta pandemia. Fazendo essa oração, pedimos ao Senhor proteção para todos, sobretudo naqueles lugares que estão mais atingidos por esta pandemia, por Catolé do Rocha, por Ouricuri,
por tantos lugares que estão sendo atingidos por esse mal, mas protegidos pela graça de Deus, de nosso Senhor e Salvador. Estenda a sua mão para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Mostre a sua face e tenha compaixão de vós. Volva para vós seu olhar de Pai e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, um dia abençoado. Se você puder dizer de onde está nos assistindo, seu nome. É uma alegria estar com vocês. Esperamos que você tenha uma manhã abençoada. Esperamos sinceramente que esta meditação possa lhe ajudar a crescer no conhecimento, na fé e na sua prática. E quero dizer também que para mim é uma alegria estar com vocês pela manhã. Enche meu dia de muito prazer e de muita satisfação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Um dia cheio de Deus na presença do Senhor.